Meus amores, estamos aqui para mais uma aula no YouTube, seguindo nosso projeto de falar sobre a nutrição mais adequada para que você sustente uma saúde à prova de balas ou uma saúde como regra na sua vida. Eu sou a doutora Elaine Pimentel e junto com a doutora Juliana Dolinski, formamos, montamos, criamos a Academia MOI. A Academia MOI, que nada mais é senão medicina e odontologia integrativas para servir ao profissional da saúde que deseja trazer muito mais perspectiva de cura para o seu paciente por um olhar mais abrangente, unindo boca e corpo, corpo e boca, ou a parte da dentição servindo como ferramenta diagnóstica para que o corpo responda de forma clara, ou seguindo um processo de entender como que o corpo responde às alterações dentárias, ok? E seguindo aqui o nosso projeto de trazer a nutrição como foco para as nossas aulas dentro do YouTube, nós já falamos sobre respiração, nós já falamos sobre água, sobre sal, tudo isso sendo nutrientes. E agora nós estamos abordando alguns alimentos e hoje é a vez do trigo. Então, hoje nós vamos falar um pouco das implicações do trigo na nossa saúde hoje em dia. E para começar, um pouquinho de história. A gente escuta muito dizer assim: o trigo que você come hoje não é o mesmo trigo do tempo de Jesus. Não é assim que a gente escuta? A gente escuta muito isso nas conversas do dia a dia. E isso é verdade, isso não é mito. O triticum, como planta, é uma gramínea. E ela cresceu inicialmente lá na região do Crescente Fértil, que é uma parte do Oriente Médio e do Sudoeste Asiático. E os primeiros vestígios de cultivo datam de 10.000 anos antes de Cristo, ou seja, lá do começo da agricultura, quando o homem deixou de ser nômade e começou a se estabelecer e plantar. Então, na Idade Média, o trigo continuou a ser um dos principais alimentos na Europa. E naquela época, tudo parecia ir muito bem com esse alimento, diferente do que a gente assiste no nosso dia a dia atual. O trítico monococo, de 10.000 anos, 12.000 anos atrás, não é mais o mesmo de hoje. O nosso trigo sofreu mutação genética e, com isso, ele hoje é muito diferente do que foi um dia. Naquele tempo, ele tinha uma estrutura diploide e ele também era limitado em termos de produção, porque ele não rendia tanto na colheita como hoje a gente vê. Qual que é a base de pensamento para que os biólogos, os cientistas, começassem a mudar geneticamente os grãos? A teoria malthusiana provavelmente é aquela que dirigiu, que direcionou muito essas modificações genéticas. Thomas Robert Malthus trouxe a ideia de que o crescimento populacional superaria a oferta de alimentos, gerando fome e miséria no mundo todo. E por receio, por medo de faltar alimentos para a humanidade, começou-se a estudar a possibilidade de alteração genética dos grãos de tal modo que houvesse uma produção suficiente para a humanidade. Então, nós podemos chamar de melhoramento genético, nós podemos chamar de transgenicidade, mas o que aconteceu com a modificação genética do grão de trigo foi que a haste do trigo se tornou menor. Também, essa modificação proporcionou maior resistência às sementes e favoreceu esse sistema de produção, gerando um impacto importante na redução da fome. Mas, onde que foi o foco de melhoramento genético? Foi o glúten. O glúten foi aumentado em proporção, porque o glúten, quando ele é misturado com água e amassado, ele forma uma massa compacta e uma massa capaz de render muito mais. Então, para o aumento da produtividade do trigo, focou-se em aumentar a concentração do glúten. E nos últimos 40 anos, esse aumento foi de 400% da informação do glúten no trigo. Mas aí o que é o glúten, então? Né? A combinação de dois grupos de proteínas, a gliadina e a glutenina. Elas são encontradas dentro dos grãos de trigo, também da cevada e do centeio.
O lugar onde ela está é mais precisamente no endosperma, onde a reserva nutritiva do embrião, onde é a reserva nutritiva do embrião da planta. E aí surgiram as doenças relacionadas ao glúten. A primeira delas a ser percebida e a ser muito cuidada foi a doença celíaca. Nós vamos abreviar como DC aqui. Então, a doença celíaca, ela vai danificar as vilosidades intestinais, dificultando a absorção dos nutrientes pelo intestino e, consequentemente, sintomas importantes vão impactar na saúde da pessoa que sofre dessa impossibilidade de digerir o glúten. A doença celíaca, ela afeta aproximadamente 1,4% da população global quando nós pesquisamos sorologicamente. E quando nós pesquisamos por biópsia, é mais ou menos 0,7% da população global que é afetada pela doença celíaca, ou seja, não tem uma expressividade tão importante, porém, nos Estados Unidos, 1% da população tem diagnóstico de doença celíaca contra 6% da população que é afetada por sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, a sensibilidade ao glúten não celíaca, ela é bem expressiva nas pesquisas estatísticas dos Estados Unidos. Então, vamos entender a evolução do adoecimento por glúten. Na revista Digestive Disease, lá no artigo de revisão de 17 de junho de 2013, traz esse título, Dieta sem glúten em distúrbios relacionados ao glúten. O espectro, lá fala o seguinte, o espectro de doenças relacionadas ao glúten no início da década de 1980 era simples. Doença celíaca e dermatite herpetiforme. Então, eram essas as doenças importantes que o glúten determinava no início da década de 80. Porém, nos últimos anos, a alergia ao trigo, a ataxia por glúten, lembre-se, ataxia é uma alteração cerebelar que causa uma dificuldade de movimento. E a sensibilidade não celíaca ao glúten, que nós vamos abreviar aqui por S, sensibilidade não celíaca ao glúten, SGNC, tá bem? Tornaram-se novos tópicos importantes aqui, no sentido não só de diagnóstico, mas também de tratamento. Ou seja, aquilo que reinava em 1980, que era simplesmente doença celíaca e dermatite herpetiforme, modificou. Agora nós temos novas doenças causadas pela mesma proteína, que é o glúten. Então, o glúten hoje é tida como um antinutriente. Na revista Pediatrics, no volume 108 de 2001, está descrito da seguinte forma: a sensibilidade ao glúten deve ser considerada um estado de resposta imunológica aumentada por causa da ingestão da proteína do glúten em indivíduos geneticamente predispostos. E o cérebro parece ser particularmente vulnerável. Então, nós estamos vendo aqui, o glúten entra como um corpo estranho e o nosso organismo responde imunologicamente para defender o nosso corpo dessa influência, e isso toca não só ao aparelho digestivo, mas também ao cérebro. Então, nós precisamos entender como que esse glúten impacta no organismo humano. As exorfinas dietéticas, elas são peptídeos produzidos por causa da digestão incompleta da caseína ou do glúten. E elas têm uma poderosa ação opioide no cérebro. Registra isso, que isso é muito importante, tá? Quando nós pensamos em caseomorfinas, nós pensamos na caseína como sendo o agente formador dessa ação opioide no cérebro. Em relação ao glúten, a gluteomorfina, e em relação à gliadina, a gliadomorfina. Então, as exorfinas, se nós pudermos fazer um paralelo com as endorfinas, endorfinas são produzidas pelo nosso corpo, né, endo, de dentro, e as exorfinas são produzidas por conta de uma influência externa. Então, entra no nosso organismo, algo que o nosso organismo não reconhece como natural, e temos, então, um impacto no nosso organismo dessas exorfinas
lá no nível do cérebro, porque existem receptores opioides para essas influências. Vamos pensar assim, depois que a digestão acontece, vamos focar aqui na gluteomorfina ou então na gliadomorfina, essas substâncias não passam ilesas ali pelo intestino delgado, vai criar uma abertura, vai aumentar a permeabilidade do intestino, elas vão passar para a corrente sanguínea, nosso organismo vai reconhecer como algo estranho, o sistema imunológico vai ser atiçado, ativado, né? E, consequentemente, essas alterações, ou essa molécula, vai impactar em receptores semelhantes a ela, que aceitam essa ligação. Então, nós vamos ter cada vez mais vontade de comer aquilo, porque trouxe uma boa sensação, uma sensação de prazer. Então, existe de verdade uma sensação de abstinência quando nós tentamos tirar o glúten da nossa vida. Isso acontece, e aí, quando você tiver um profissional da saúde diante do seu paciente para ajudá-lo a se libertar dessa dependência, você vai ter que levar em conta a importância dessa ação opioide nos receptores cerebrais. Então, essa sensibilidade ao glúten não celíaca é um diagnóstico complexo. E a forma como nós diagnosticamos é muito mais por uma dieta de eliminação do que por um exame laboratorial. Não existe um exame laboratorial adequado para você fazer esse diagnóstico. Então, elimina o glúten na dieta dos pacientes e percebem, os médicos fazem isso, os profissionais de saúde fazem isso, e percebe, o paciente, o médico percebe uma recuperação de problemas de saúde, às vezes, ó, de longa data. Os mecanismos são um pouco menos claros para pacientes com sensibilidade ao glúten, mas a suspeita é aquela que eu acabei de dizer para vocês, de um aumento da permeabilidade intestinal. Então, nós vamos ter o espectro de respostas adversas ao glúten, que vai desde uma permeabilidade intestinal até uma alergia, uma doença autoimune, que é a doença celíaca, câncer. Os mais variados podem estar relacionados ao glúten e infecções. E nós vamos encontrar, então, mecanismos moleculares ainda não muito conhecidos, responsáveis pelos sintomas que o glúten traz, impacta, né, na saúde de uma pessoa. A pessoa pode ter simplesmente dores abdominais, ela pode ter inchaço, ela pode ter uma função intestinal alterada, ela pode ter perda de peso por dificuldade de absorção dos nutrientes, ela pode ter cansaço, fadiga, aquela falta de disposição para fazer o que precisa ser feito. As dores de cabeça próprias das alergias, né, as enxaquecas, ela pode também atuar no nível cerebral, trazendo não só aquilo que nós acabamos de falar, da dependência, mas também da dificuldade de concentração da pessoa, dificuldade de focar, e também afetando a memória dessa pessoa. Ela ainda pode trazer sintomas como dores musculares, transtornos de humor e manifestações cutâneas, como nós já dissemos lá atrás, erupções, eczemas, erupções herpetiformes, né? Especialmente na infância. E assim, nós vamos entender a complexidade de se fazer esse diagnóstico. O que se propõe, então, é uma dieta de retirada desse glúten por um tempo, e aquela pesquisa de botar o glúten de volta depois de 15 dias de dieta e ver o que acontece com o organismo. Isso ajuda o paciente a ter clareza do quanto esse alimento está impactando na sua saúde. Hoje já existem várias alternativas ao glúten nos supermercados, nas casas de produtos naturais, etc. E você pode ajudar muito o seu paciente a fazer essa mudança, a fazer essa transição, para que ele tenha essa percepção clara do quanto isso o afeta e como, ok? Um exemplo que a gente quer dar aqui, que tem acontecido, de eu perceber isso muito no consultório, é o tremor familiar essencial. A gente sabe que o tremor familiar essencial é familiar, é essencial, ou seja, é dele, e que não pode ser resolvido facilmente. Mas eu tenho tido respostas muito positivas com a retirada do glúten. A retirada do glúten impacta positivamente em diminuir esse tremor dito familiar essencial e que não tem cura dentro da medicina convencional, ok?
Então, o que fazer no dia a dia da clínica para a gente diagnosticar a sensibilidade ao glúten não celíaca? Fiquem atentos, porque vocês vão estar diante de sintomas intestinais e também sintomas extraintestinais. Vão perceber que não existe doença celíaca e não existe alergia exatamente ao glúten. E vocês vão confirmar isso pela retirada do glúten e talvez fazer desafios duplos cegos com placebo. Como é que nós vamos fazer? Introduzir algum alimento para o paciente e perceber os efeitos que vai causar, sem ele saber exatamente o que ele está comendo. Isso também vai ajudar a perceber o grau de intolerância, o grau de sensibilidade ao glúten que esse paciente tem. E os estudos são vários. Eu trouxe um estudo revisado que sugeriu que o comprometimento da barreira epitelial intestinal pode levar ao aumento da translocação microbiana e aumento das respostas imunes sistêmicas, o que, por sua vez, pode contribuir para a fisiopatologia da sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, aqui nós estamos pensando numa desbiose, numa alteração microbiana, levando a um comprometimento sistêmico. Olha que interessante essa pesquisa e esse estudo. Então, o microbioma intestinal, ele vai sofrer alterações na pessoa que é sensível após o consumo do glúten, trazendo o que nós chamamos de desbiose intestinal, resultando um aumento da permeabilidade intestinal e aumento da inflamação gastrointestinal e também sistêmica, ajudando a explicar a grande variedade de apresentações clínicas dessa doença. Então, veja, lembrar da permeabilidade intestinal aumentada, às vezes por causa de uma translocação bacteriana, trazendo desbiose intestinal e inflamação, não só no nível do aparelho digestivo, mas também em nível sistêmico, ok? Mais estudos aqui. Esse estudo está relacionado à doença celíaca. Alessio Fasano é um pesquisador muito renomado em doença celíaca, e ele traz para a gente que a gliadina desencadeia respostas. Nessa pesquisa aqui, olha, ele traz para a gente que a gliadina desencadeia respostas imunológicas em alguns pacientes. Os pesquisadores realizaram biópsias duodenais de 4 populações: pacientes com doença celíaca ativa, pacientes com doença celíaca em remissão, pacientes com sensibilidade ao glúten e pacientes sem reação conhecidas ao glúten. Em todos os grupos, a permeabilidade intestinal aumentou, ou seja, nós estamos explicando aquela teoria anterior. Então, a permeabilidade intestinal aumentou significativamente por conta da exposição à gliadina. Atenção, a função alterada da barreira intestinal foi especialmente pronunciada para aqueles com doença celíaca ativa e aqueles com sensibilidade ao glúten. Olha onde pegou mais, né? Os dois extremos, lá na doença celíaca e na sensibilidade ao glúten. Então, essa pesquisa está descrita aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada e aprofundarem nesse estudo. E o tratamento, então, se for apropriado para um paciente individual, uma dieta sem glúten é o tratamento padrão para doenças ligadas à ingestão do glúten. Quais são os obstáculos no caminho desse tratamento, né? A adesão é difícil e também existe uma possibilidade de um desequilíbrio, de um risco de desequilíbrio nutricional, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que coloca no lugar e ela não vai se abastecer adequadamente dos nutrientes que ela precisa. Mais uma pesquisa aqui, né? Uma pesquisa recente que revisou os perfis nutricional de alimentos sem glúten e dietas sem glúten, sugeriu potenciais deficiências em certos nutrientes, como fibras, proteínas, ácido fólico, ferro, potássio e zinco, enquanto as quantidades de gordura, açúcares, FODMAPs e sódio eram maiores. Ou seja, o cuidado que a gente tem que ter aqui é nessa substituição, não ipsis literis. A ideia aqui não é ficar vivendo de pão sem glúten, a ideia é viver de alimentos mais naturais.
E aqui eu quero finalizar com essa frase. É muito difícil sensibilizar os nossos pacientes para as dietas de restrição, principalmente quando esses alimentos são parte da cultura, do dia a dia da vida deles. Então, eu trago essa frase: uma pessoa sábia deve perceber que a sua saúde é o seu bem mais valioso. Muitas vezes nós cedemos ao nosso paladar, nós damos férias à nossa saúde, comendo certos alimentos que não nos ajudam, e nós vamos, então, perceber que à medida que nós desenvolvemos a sabedoria, a gente percebe a saúde como o essencial para a vida. Eu gosto de dizer que saúde não é tudo, mas sem saúde tudo é nada. Ok? Como que a gente pode concluir essa conversa? Sim, as modificações genéticas modificam a expressão humana. Reações intestinais e extraintestinais são sinais importantes para ser avaliado na alteração por glúten. E é importante fazer o teste de supressão como meio diagnóstico. Eu agradeço demais vocês que deram atenção a essa conversa e a esse estudo, né? Fiz uma pesquisa bem aprofundada para trazer tudo isso aqui para vocês. E espero sinceramente que vocês tenham aproveitado. Caso você tenha gostado, dá um joinha, dá um like aqui. E aproveita para se inscrever no nosso canal. Esse é um canal para atender as necessidades dos profissionais da saúde interessados em integrar a prática que já trazem no seu dia a dia com uma prática que estuda o ser humano de forma ampla e busca, nas causas do adoecimento, a saída, a resposta para o tratamento e cura de seus pacientes. Ok? Um abraço para vocês e sigam-nos por aqui.